paz do Senhor. Eu sou a Leonie Fescherbach, estou aqui para gravar mais uma pré-aula, né? Nós usamos a revista da CPAD, nós usamos a revista de 3 a 4 anos, a idade do maternal. Nós estamos na nossa lição 8, né? Que tem o tema Davi ajuda Saul tocando para ele. Nossa leitura bíblica está em 1 Samuel 16, do 14 ao 23. E qual o objetivo da nossa lição? O objetivo da nossa lição é levar a criança a perceber os seus próprios talentos e a usá-los para ajudar, né? Para ajudar alguém. É um lindo objetivo, né? Desenvolver na criança o seu próprio talento, né? Bom, nossa lição, ela apresenta lindas qualidades, apresenta múltiplos talentos de um jovem rapaz chamado Davi. Na nossa lição, se você começa a ler ali já na introdução, fala várias características dele, como foi conhecido. Ele foi conhecido pelos servos de Saul como sendo um bom músico, como sendo um bom soldado, que fala bem, que tem boa aparência e que o Senhor Deus estava com ele. E na decorrer da nossa lição, a gente também, né, acrescenta ali, ó, que Saul acrescentou mais uma aptidão a ele, que ele toma conta das ovelhas. Nossa, com tantos talentos, com esses múltiplos dons que Davi tinha, era impossível não se tornar rei de Israel, né? E principalmente, não só pelos dons, mas tudo que ele fazia, ele dedicava e se consagrava a Deus. Não esquecia do seu próximo, né? Ele se envolvia e ajudava, né? Sempre pronto para ajudar. Lindo isso na vida de Davi, né? Bom, você vai iniciar a sua aula recebendo as crianças, sempre com o mesmo amor e carinho. E depois disso, nós deixamos já preparados aqui na nossa sala instrumentos musicais. Eu tenho alguns reciclados aqui, né? Uma bateria que eu fiz com lata de leite, mucilon. O pandeirozinho que a gente compra pronto, né? Flauta, chocalhozinhos, outros chocalhos com sininhos, pianinho, né? Para que tudo isso? Você vai usar, tem um instrumento musical de acordo com o número de crianças, para que cada uma escolha um instrumento musical que mais gosta. Às vezes um quer mais bateria, depois você troca, conforme você vai trocando o louvor, né? Vai deixando cada uma poder usar um pouco mais. Trabalhe um tempinho nisso. Para quê? Para que as crianças, né, desenvolvam o seu dom, o seu talento ali, a sua aptidão com o instrumento musical. Vai ser um momento muito gostoso e bom. Você pode cantar umas músicas fáceis com eles para começar, por exemplo, aquela música Toque, Toque, Alguém Bate na Porta. E depois eu deixei aqui no link, né, no nosso PDF, 3 sugestões de louvores. A primeira música é O Rei Davi, Eu Danço como o Rei Davi. A outra música é Assim, Deus é Grandão Assim. E uma outra música que eu escutei hoje, que é o Gigante Davi, muito linda para a idade do nosso maternal. E depois disso, que você fez o louvor com as crianças, você escolhe a quantidade de músicas o tempo que você tem disponível, né? Que a gente às vezes tem muita coisa para desenvolver, não consegue botar muitos louvores, mas cante pelo menos 2 musiquinhas com as crianças, né? Bom, vem o momento da oferta. Eu preparei aqui com uma garrafa PET, cortei essa parte embaixo da garrafa e fiz uma ovelhinha, porque nós hoje falamos de Davi como pastorzinho, então a ovelhinha né? Cabe bem aqui no nosso cenário hoje, né? Bom, deixa eu botar para cá. Bom, então, quando a gente passou o momento da oferta, nós chegamos no nosso momento da frase do dia. Qual é a nossa frase do dia? Usemos nossos talentos para servir a Deus e ao próximo. Nesse momento do louvor, que você vai estar ali trabalhando com as crianças, você já vai poder introduzir, depois disso, logo em seguida, a frase do dia. Por quê? O que as crianças estavam fazendo ali? Elas estavam usando os seus dons, os seus talentos, já para ajudar, para servir a Deus e ao próximo. E você trabalhe com ele, professor. Passa o instrumento de um para o outro. Por quê? Porque elas vão aprender que tem que aprender a tocar. Cada um tem vontade de aprender com um instrumento, né? Cada um gosta de pegar, às vezes querem pegar a bateria, querem pegar o chocalho. Então vai trocando, trabalhando isso com eles, que eles gostam também de dividir, né? Um pouquinho, aprender a dividir, né? Bom, depois da nossa frase do dia, nós chegamos ao momento de guardar no coração. E o momento do guardar no coração, eu fiz um coração grandão
E o nosso momento, nosso versículo do dia diz assim, ó. Davi pegava a sua lira e tocava. E o espírito mau saía de Saul. Isso está em 1 Samuel 16, 23. Gente, bem linda. Essa aqui é uma lira feita com cartolina. Eu pintei ela. Você, na nossa lição, dá a sugestão de você pegar um quadrado 30 por 30, você divide no meio 15, né? E aí você faz os recortes, depois mais uma vez o recorte aqui dentro. Esses centímetros aqui são 4 centímetros, então dá certinho. Se você deixar 4, 4, 4, você corta, marca com uma régua, né? E depois você usa um fio de lastex, aquele elásticozinho. Não sai um som muito alto, mas para eles é o suficiente, né? Você vai apresentar essa lira para eles. E cada criança pega a sua lira e vem aqui e vai falar o versículo. Davi pegava a sua lira e tocava. E aí você vai trabalhando, né, com eles, cada criança falando isso, vai gravar. Outra sugestão é você ter uma lira grande. Se você tem um amigo marceneiro, né, eu tenho, pedir para ele cortar e aí você apresenta a lira. Também você pode pegar no YouTube, eu vou deixar um link ali, com uma pessoa tocando a lira, para eles conhecerem como era o som da lira que Davi usava, né? Bom, está aí, né, para o momento do nosso guardar no coração. E você pode frisar bem isso para as crianças. Que isso era um dom muito lindo de Davi. E quando ele tocava a sua lira, o que ele fazia lá? Ele não ficava só cuidando das ovelhas, ele aproveitava aquele momento para louvar o Senhor. Ele compôs lindos salmos, lindas canções, né? E ele cantava tudo sempre, adorando ao Papai do Céu. E é uma coisa muito linda de Davi, né? Bom, depois disso nós entramos nessa história. Vou botar aqui, porque é grande, né? E antes da história, eu fiz uma caixinha escrito Deus. É uma dinâmica que você pode fazer com eles. E algumas palavras, várias palavras aqui, ó. Coisas que a gente pode, o que sobe quando a gente louva, né? Davi louvava quando ele fazia as músicas, compunha as músicas, aquelas músicas eram para adorar a Deus e elas subiam ao trono de Deus. E quais são as nossas atitudes, palavras, coisas que a gente faz que vai subir ao coração de Deus? E aquelas que não sobem? Então, você pode apresentar algumas para as crianças. Mentira, sabe que mentira sobe? Sabe que isso agrada a Deus? Alegria, a gente amar, sabe que sobe? Paz, são tudo palavrinhas, né? Se a gente falar palavras feias, será que isso vai subir ao trono de Deus? Ah, e o louvor, sabe que o louvor, quando eu louvo com o coração, isso agrada a Deus? Ah, eu odiar o meu próximo, não gostar do meu amiguinho, sabe que isso agrada a Deus? O perdão, sabe que o perdão agrada? Sorrir, sabe que sorrir agrada a Deus? E brigar com o amiguinho, você pode explorar mais palavras com as crianças, né? Elas vão dar sugestão, não pode beliscar, não pode morder, conforme a idade delas. Não faz mal que não estejam escritas aqui, você vai trabalhar com as palavras que você tiver ali, né? E o que você faz? Aqui embaixo tem um imã e você fala que o nosso louvor é assim, que se agrada a Deus, vai subir. Se não agradar a Deus, não vai passar para o teto. Porque nós temos que estar com o coração bem limpo, adorando a Deus, né? Então, é uma dinâmica para vocês entenderem que as nossas palavras, elas sobem para o coração de Deus, para o trono de Deus. Se forem palavras feias, Deus as escuta, mas elas não agradam a Deus, né? É uma forma para você brincar com elas, para elas entenderem, né? O que agrada e o que não agrada. Bom, e a nossa história? Nossa história aqui, eu separei 2 cenários. Um cenário é o castelo de Saul, fiz um castelo aqui, né? Na verdade eu uso em outra história, mas eu vou usar aqui para dizer que é o castelo de Saul. E aí o cenário dentro, o que é? O trono dele. Fiz uma caixinha aqui, ó, só fiz uma cortininha, colei com cola quente, recortei, coloquei um tapetezinho e um trono. Esse trono aqui é feito com um cesto de flores.
fiz as capinhas, tudo aqui, revesti com papelão para ficar durinho. Não é muito complicado, é fácil. E fiz essa parte aqui, ó. O que é essa caixa aqui? Essa aqui é uma caixa que é uma caixa de feirante, onde eles trazem maçãs dentro. Eu revesti ela inteirinha, fiz um formato de um baú. Por quê? Porque quando eu apresentei essa história de Davi, eu apresentei de uma outra forma, não na escola bíblica. Gente, coisa mais gostosa é você poder sentar com as suas crianças no chão, estender um tapete grandão e você vai apresentando conforme a história bíblica, né? Na vida de Davi, você vai apresentando. Então eu fiz aqui. Vou tirar todos os personagens no momento da nossa história, né? Agora nessa lição, você pode tirar de dentro de uma caixa. Então quem que vai aparecer primeiro? Primeiro quem vai aparecer é o rei Saul. É o cenário do rei Saul. Fiz um cabelo maluco para ele, por quê? Porque ele fica com o cabelo todo em pé, despenteado. A nossa lição fala isso, né? Que ele estava todo despenteado, nervoso, né? E chorava, gritava. Ele estava estranho, atormentado por um espírito mau. E ele tinha 2 servos. Quem eram os servos deles? Os 2 que sempre estavam com ele, servindo ele, né? E o que na nossa história fala? Que os servos falaram para ele que ele poderia procurar uma pessoa, quando ele estava assim, né, atormentado, que poderiam procurar uma pessoa que tocasse a lira, que quando a lira fosse tocada, o espírito mau ia deixar ele em paz, que ele ia ficar tranquilo, sossegado. E ele gostou da ideia. Aí você começa a contar a história, toda a história, e você vai apresentar todos os episódios. Então, nosso Davizinho é esse aqui. Eu fiz uma lira pequenininha aqui na mãozinha dele, né? Não sai som nada, é só para exemplificar. Ele tem aqui uma bolsinha como se fosse para colocar a fundinha dele dentro, né? E também tem uma funda de verdade. Para quê? Para as crianças saibam, porque nós vamos apresentar parte do cenário. O que nós vamos apresentar? Que Davi estava onde? Lá no campo. Quando o rei Saul manda os servos procurarem essa pessoa que toca a lira, um deles lembrou, opa, eu conheço um jovem lá em Belém, ele é pastorzinho de ovelhas. Essas ovelhinhas é bola de isopor, só fiz a frente, colei floquinhos de manta de silicone em volta, né? Então você tem um exemplo das ovelhinhas. Ele estava onde? Lá em Belém, lá no campo, cuidando das ovelhas. Esse é o pastorzinho Davi. E o que você vai apresentar? Ah, que ele lutou contra um urso. E ele também lutou com um leão para defender as suas ovelhas. E o que mais que ele fez? Ele também lutou contra um grande gigante, o gigante Golias. E ele com uma funda e 5 pedrinhas que ele ajuntou no riacho, ele, pum, bateu na testa do gigante e o gigante caiu. E Davi venceu. Então, Davi mostra as aptidões dele. Você vai mostrando isso. E o que acontece? E Davi, quando foi chamado pelos servos, ele vai lá, né? Ele vai ao palácio. E o que ele faz? Ele começa a tocar a sua lira. Nesse momento aqui, pega vou deixar o link aqui na história, né? No nosso PDF. Abaixa aquela musiquinha que vai estar tocando a lira, deixa esse som ficar tocando, para eles entenderem que quando ele tocava, o espírito mal saía. O cabelo ficava bonitinho, ó, né? Então, o cabelo, quando Davi parava de tocar, ele ficava atormentado, com o cabelo todo em pé, nervoso, chorava, gritava. Mas quando Davi se aproximava, começava a tocar a sua lira, o espírito mal ia embora e Saul ficava sossegado. Tem várias características aqui, né, que você vai falar, porque Saul começou a gostar do rapazinho Davi, porque viu que era um rapazinho muito bom, sempre pronto para ajudar. Mas uma das coisas que você vai dar ênfase, o talento de Davi. Davi estava cheio de talentos, mas ele usou para ajudar o próximo. Ele usou o seu talento de uma maneira muito especial, que era tocar a lira para agradar o coração do rei. Mas ele não tocava qualquer música, ele tocava músicas para adorar a Deus. Então, gente, é fácil, né? Não é uma coisa tão difícil para a gente desenvolver, né? E o que a gente vai trabalhar no final dessa lição?
que a criança, né, também tem talento e ela também pode ajudar alguém. Ah, o que ela mais gosta de fazer? O que é talento? Talento é uma habilidade que a gente tem, uma capacidade de fazer bem, muito bem alguma coisa. Ah, eu gosto muito de enxugar a loucinha. Então você enxuga a louça. Sabe, converse com suas crianças e perceba o que elas gostam de fazer, né? Até pode lembrar, se você vê durante o louvor que alguém vai muito bem na bateria ou em qualquer instrumento, ele fale disso, como você tocou bem, sabe? Como você canta bem, ai, você é tão querido. Então, dá para você desenvolver várias coisas com as crianças nesse momento, né? Bom, e para fechar a nossa oficina de ideias, ela fala da lira. Uma lira vai ser um pouco menor, né? Essa aqui é 30 por 30. Então, a lira na oficina de ideias é uma lira pequena, de 20 por 20, né? É o Lastec aqui, o elásticozinho, então a ideia é você ter esse recorte para cada uma, né? Eu pintei aqui, porque era um papelão, eu só pintei, passei uma tinta acrílica para ele ficar bonitinho, né? Mas você pode fazer mesmo cru, né? No papelão mesmo, né? E dê para cada criança levar para casa. Se você quiser escrever o versículo aqui embaixo, escreva o versículo aqui e cada criança vai levar a sua lira para casa, lembrando, né, que Davi tocava a sua lira, né, e o espírito mau saía da vida de Saul. Então, queridos, essa é a nossa lição de hoje, né? Que Deus te abençoe, espero que tenha te ajudado com as ideias, com as sugestões, tá bom? Curta o nosso vídeo, entre lá nos subsídios, né? Vai estar o PDF ali, daí você pega e as ideias, as fotos vão estar ali, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima, tá bom? Obrigada!